Vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Abra sua Bíblia ainda em Deuteronômio, capítulo 32. Faremos a leitura dos versos 44 ao 52. É o texto que fala do último dia da vida de Moisés. Deuteronômio 32, 44 a 52 diz: Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhe: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 34 de Deuteronômio, os versos 1 a 12, ou todo o capítulo, diz assim, sobre a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprirem os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo, de todo o Israel. Bem, meus queridos, vamos falar com Deus e pedir que ilumine a nossa mente para o entendimento da sua palavra, da palavra de Deus. Querido Senhor, nos ajuda, Pai, a entender a palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Abençoe a todos que ouvem a leitura da Escritura
e que a explicação possa chegar como um bálsamo, como instrução, como alimento, como vida ao coração dos que ouvem e creem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Deuteronômio é o 5º livro do Velho Testamento, é o último livro que Moisés escreveu. Aqui registra pelo menos 3 discursos de Moisés ao povo de Israel na despedida do povo, porque, como já foi lido, Deus disse que Moisés morreria e não entraria na terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Havia feito essa promessa a Abraão, porque Moisés desobedeceu a Deus, quando, ao invés de falar à rocha, ele a feriu 2 vezes. Deuteronômio foi escrito por Moisés. É muito provável que o último capítulo, as últimas palavras que narra a morte de Moisés, tenha sido escrito pelo próprio Josué, o sucessor, aquele quem Moisés impôs as mãos. E como nós veremos no livro de Josué, o próprio Deus o chama para ser o sucessor de Moisés e conduzir o povo de Israel à terra da promessa. Então, foi escrito por Moisés 40 anos depois da saída de Israel do Egito, por volta do ano de 1406 a.C. Cremos que esta foi a data em que Moisés escreveu este livro e a data em que Moisés morreu, como creia o próprio povo judeu, e a igreja, desde o princípio, acredita que esta tenha sido a data da escrita do livro de Deuteronômio. Existem alguns que criticam essa data e querem colocar o livro de Deuteronômio no tempo do profeta, do rei Josias, ou em uma data bem mais para frente. Entretanto, cremos firmemente que quem escreveu este livro não foi nenhum outro sacerdote ou quem quer que tenha sido, mas foi o próprio Moisés, em 1406 a.C. Ali nas campinas de Moabe, em frente a Jordão. Provavelmente o povo estivesse em frente da primeira cidade que seria conquistada, além do Jordão, né, depois da conquista de Bazã e de outros reinos antes do Jordão, e provavelmente ele estivesse diante de Jericó, a primeira cidade que seria conquistada sob o comando não de Moisés, mas de Josué. Esse livro, ele encerra com o relato da morte de Moisés que foi privado de entrar na terra da promessa, como nós já argumentamos, mas Deus ainda lhe permitiu ter aquela visão geral, panorâmica da terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. E Moisés foi privado dessa bênção, como já disse, por causa da sua desobediência. Moisés morreu no monte e que lhe dava uma visão da terra da promessa, defronte de Jericó. Ele estava com 120 anos e ainda forte, os seus olhos ainda perfeitos, tendo uma perfeita visão e com plena energia e vigor. Ele, inclusive, desejou entrar na terra da promessa, mas Deus disse: não fale mais nisso, você não vai entrar, porque você me desobedeceu, Moisés. A desobediência a Deus nos priva de muitos privilégios, meus irmãos, e é bom estarmos atentos a isto. É importante lembrar as palavras aí de Deuteronômio 34, 5 a 6, que o próprio Deus sepultou Moisés e ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Ninguém nunca soube o lugar onde Moisés foi sepultado. Nunca mais em Israel se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face, ou com quem o Senhor houvesse tratado face a face, como diz Deuteronômio 34, verso 10. Nunca mais se levantou profeta algum como Moisés. Mas aqui vale ressaltar, isso é importante, e é inclusive
um dos pontos que é a tônica da nossa reflexão nesta noite, o próprio Moisés profetizou que no futuro, Deus mesmo, como está em Deuteronômio 18, versos 15 a 18, suscitaria um profeta do meio do povo de Israel, dos irmãos, semelhante a mim, semelhante a Moisés. A ele ouvirá, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, e aqueles trovões e relâmpagos apavoravam o povo hebreu, o povo de Israel, então eles pediram a Moisés, Moisés, não nos fale o Senhor, mas o Senhor fale contigo e você fala para a gente. E assim ficou estabelecido Moisés como mediador entre Deus e o povo de Israel. Mas Moisés anuncia que Deus mesmo levantará um profeta semelhante a este. E este profeta que Deus levantou depois de Moisés, não foi Samuel, não foi Elias, não foi Eliseu, não foi Jonas, Isaías, nem nenhum dos grandes profetas do Velho Testamento. Esse profeta que Deus levantaria semelhante a Moisés é o próprio Senhor Jesus, Deus encarnado, que habitou entre nós para ser o mediador entre Deus e o homem. É importante a gente conferir isto no Novo Testamento, porque no sermão de Pedro, ele afirma em Atos 3, 22 a 26, o seguinte, disse, na verdade, Moisés, Atos 3, 22 a 26, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram este dia. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus Cristo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Aqui então, Pedro diz que o profeta de quem Moisés falou é Jesus Cristo, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o supremo profeta. Jesus, como nosso Salvador, exerceu as funções, os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Como um profeta, ele nos comunica a plena palavra de Deus. Como sacerdote, oferece sacrifício, e ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. E como rei, ele nos governa e nos liberta das trevas, do domínio de Satanás, da escravidão do pecado, e nos protege até chegarmos à casa do Pai, a Jerusalém celestial. Quando Estevão, o diácono, eleito ali em Atos capítulo 6, faz um discurso diante dos seus opositores, ele diz em Atos 7,37, que foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quando o Senhor Jesus realizou seu ministério na terra, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, que a multidão, vendo Jesus, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O Israel todo aguardava esse profeta, sabia que esse profeta não foi Samuel, não foi Jeremias,
não foi Daniel, esse profeta é um outro, um profeta que traria a palavra final de Deus, não só para Israel, mas para toda a humanidade, e esse profeta é Jesus. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele afirma o seguinte, capítulo 17, verso 14 do Evangelho de João: eu lhes tenho dado a tua palavra. Ou seja, Jesus trouxe a Israel e ao mundo inteiro a palavra de Deus. O escritor da carta aos Hebreus ainda argumenta sobre esse assunto, afirmando que de fato Jesus é o profeta, o maior de todos os profetas. Hebreus 1, de 1 a 4 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias. Os últimos dias aí foi os dias da encarnação, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ali começou os últimos dias e nós já estamos nos últimos dias. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Senhor Jesus, ele não é apenas superior aos anjos, ele é superior ao próprio Moisés. Hebreus capítulo 3, versos 1 a 6, nos ensina essa verdade. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Cristo é identificado não só como maior que os anjos, maior que Moisés, o maior de todos os profetas, mas como o próprio Deus. Cristo é a encarnação do ser de Deus. Por isso, toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Essa casa que Cristo constrói, estabelece, é a igreja. São todos aqueles que creem, eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha, meus queridos irmãos, o livro de Deuteronômio apresenta os discursos de Moisés, a nação de Israel, aquela nova geração, porque a geração que saiu do Egito, todos eles morreram, ficando somente Josué e Calebe, e Moisés aqui por último, que morrerá antes da entrada do povo na terra de Canaã. Então o livro de Deuteronômio registra esses discursos de Moisés, a nova geração, onde Moisés conclama Israel a não perder de vista aquele que é maior do que o próprio Moisés, é maior do que Arão, é maior que os anjos, é maior do que os céus, aquele que é o descendente da mulher, o descendente de Abraão, Cristo Jesus, aquele que é a palavra final de Deus, não só para Israel, mas para toda a humanidade, em todos os séculos, até a sua gloriosa volta, ao seu retorno, para buscar a sua igreja. O primeiro discurso de Moisés, no livro de Deuteronômio, vai do capítulo 1 ao 4, onde Moisés faz uma recapitulação, uma retrospectiva da história do povo judeu, desde a saída do Egito,
os milagres que Deus realizou por meio de Moisés, mas também registra a murmuração do povo, a incredulidade, o fracasso de Israel quando os 12 espias entraram ali em Canaã para poder averiguar a terra. Apenas Josué e Caleb mantiveram-se firmes, os demais recuaram, por isso ficaram circulando 38 anos, um total de 40 anos no deserto, onde toda aquela antiga geração morreu, e essa nova geração, que ainda não sabia tudo sobre a lei de Deus, ali no Monte Sinai foi concedida. Então Deus demonstrou a esta nova geração seu grande poder, dando inclusive oportunidades de batalhas e também de vitórias, não só sobre os amalequitas, mas sobre Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã. É interessante que os próprios salmos celebram essas vitórias grandiosas de Israel, quando estava na iminência de entrar na terra da promessa. Salmo 136, versos 18 ao 22, registra que, e tirou a vida a famosos reis. Aquela nova geração estava sendo treinada militarmente para entrar em Canaã e realizar a conquista sob o comando de Josué. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Apesar do fracasso de Israel, Deus não desistiu do seu povo, porque Deus é fiel nas suas promessas. Assim Moisés conclama a nova geração a olhar para o passado, para não repetir os erros dos seus antepassados e os pecados dos seus pais, porque Deus é fogo consumidor. Ele disciplina os seus filhos quando esses incorrem em pecado. E é importante lembrar que o pecado, a idolatria, a desobediência, o desprezo à aliança de Deus, que está claramente expressa em sua palavra, sempre traz dolorosas consequências para os que se opõem e se rebelam contra Deus. Essa lição é importante para todo o povo de Israel do passado, mas é importante para nós também olharmos o passado, os erros cometidos, não só pelos nossos pais, mas por nós mesmos, para não repetirmos aqueles erros dos quais nos envergonhamos e que trouxe desonra ao nome do Senhor, e vivamos o presente, uma vida debaixo da obediência à palavra de Deus, nosso Salvador. E é nisso que constitui o segundo discurso de Moisés, que vai do capítulo 5 até o 26 de Deuteronômio, onde Moisés reafirma a lei de Deus, repete a lei de Deus. Deuteronômio significa a repetição da lei, não é uma segunda lei, é a mesma lei do Senhor, os 10 mandamentos, e a aplicação da lei em todas as esferas e áreas da vida, que agora no capítulo 5 de Deuteronômio é repetida detalhadamente. Aí no capítulo 5 nós temos, portanto, o lembrete dos 10 mandamentos, desde o capítulo 1 até o 21, onde o Senhor lembra a todo o seu povo o seguinte, no verso 7, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Deus é único, não existe Deus para que você possa, como Israel fez no Egito, fabricando de ouro um bezerro de ouro. Aquilo foi uma quebra do primeiro e do segundo mandamento. O segundo é: não farás para ti mais de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem um animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15 é muito importante, por isso eu li todo este mandamento, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e o braço estendido. O sábado era um sinal entre Deus e Israel. A igreja não guarda o sábado, guarda o domingo. O domingo é o dia de culto no qual a igreja se reúne para adorar. Por quê? Porque, queridos, o dia que é um sinal entre toda a igreja do Senhor
E Deus é o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Sim, o domingo. O sábado era um sinal entre Deus e Israel. O quarto mandamento continua sendo válido. Em 7 dias separar um para adorar. E a igreja reúne no domingo porque foi o dia da ressurreição. É o dia que a igreja se lembra. Nós não vamos nos lembrar que saímos do Egito, porque Deus nos tirou, não foi do Egito, nos libertou das trevas, do pecado, das garras de Satanás, pelo poder da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, a igreja guarda o domingo. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, guarda o dia de sábado e honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo e não cobiçarás absolutamente nada do teu próximo. Os capítulos seguintes, o capítulo 6, por exemplo, é a afirmação de qual é o maior de todos os mandamentos. A primeira tábua da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e prossegue no capítulo 7 e 8 até o 26, mostrando que os mandamentos do Senhor têm que ser obedecidos. Queridos, a finalidade da lei Deus nos deu para que a obedeçamos. Obedecer a Deus é a forma como demonstramos o nosso amor a Deus, como está no capítulo 6 de Deuteronômio. Uma forma de ter sempre a lei de Deus no coração é recordando os benefícios do Senhor. Veja o início do capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á, trazer à memória a lembrança, os feitos de Deus, os feitos poderosos do Senhor, a redenção do Senhor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. E aqui está o verso que Jesus citou lá na tentação no deserto da Judeia: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O interessante é que naqueles 40 anos, nunca envelheceu as vestes do povo de Israel, nunca os pés deles incharam nesses 40 anos, porque Deus os preservou. Quando faltou pão, Deus lhes deu o maná. Quando faltou água, Deus fazia jorrar da rocha, a providência de Deus. Então, queridos, uma forma da gente ter sempre no coração a lei do Senhor é lembrar os seus feitos gloriosos na vida do seu povo. Deus exorta o seu povo à obediência. A bênção ou a maldição está relacionada ou à obediência ou à desobediência. Quem obedece a Deus recebe a bênção do Senhor. Quem desobedece, a maldição vem sobre a sua vida. O mundo está vivendo um momento crítico e cada dia a violência. Eu fico impressionado como é que mesmo em tempo de pandemia, de distanciamento social, as pessoas, alguns com o coração cheio de malignidade, ainda assassinam o seu próximo, roubam o seu semelhante, tomam o pão de um pai de família. Meus queridos, isto demonstra a malignidade presente na vida e no coração do ser humano e a necessidade que a nossa geração precisa de arrepender-se dos seus pecados. Deus diz que Ele mesmo escolherá o lugar onde deve ser adorado. E Deus escolheu Jerusalém, na Judeia. E ali ele estabeleceu o seu trono, ordenou que ali fosse construído o templo. Hoje o lugar onde Deus é adorado não é um lugar específico. Você está em sua casa, eu estou aqui, embora não estejamos no templo, estamos adorando a Deus. Porque Jesus disse: virá o tempo em que não adorareis o Pai, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerezim. Não, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cristo Jesus é o templo
por meio do qual nós adoramos a Deus. A igreja é a morada do Espírito Santo. Os capítulos 5 a 26 é uma repetição da lei e uma ampla explicação da aplicação da lei em todas as áreas e esferas da vida, seja particular, familiar, espiritual, social, político. Fala do cuidado dos pobres, órfãos, viúvos, os estrangeiros. Enfim, Deus contempla todas as áreas da vida e as necessidades do ser humano através dos mandamentos que são explicados por Moisés aí do capítulo 5 até o 26. A obediência a Deus é condição para uma vida próspera e bem-sucedida. O terceiro e último discurso de Moisés está compreendido aí nos capítulos 27 a 30 de Deuteronômio. A lei é promulgada sob alerta solene de que a maldição cairá no caso da quebra dos mandamentos divinos, como está no capítulo 27, versos 11 a 26. E bênçãos decorrentes da obediência aos mandamentos de Deus, como está no capítulo 28, versos de 1 a 14. Castigo sobre a desobediência. Deus fala por meio de Moisés que Israel, caso não cumpra toda a lei, os estatutos que o Senhor lhe ordenou, essa nação seria dispersa em todo o mundo. E é interessante como o livro de Deuteronômio já anuncia fatos que aconteceriam centenas de anos depois que Israel se estabelecesse na terra de Canaã, na terra da promessa, porque Deus, na sua soberania, na sua onisciência, e no seu plano eterno, já via que Israel, quando estivesse instalada, mesmo aquela nova geração na terra de Israel, praticaria a idolatria, a feitiçaria, e cultuaria as estrelas, e Deus não se agrada disso. Isso é idolatria, e a ira de Deus cai sobre o povo por causa da idolatria. Deuteronômio 28, 64 a 65, Moisés deixou nesse terceiro discurso registrado a dispersão de Israel, o exílio do povo de Israel, depois que estivesse na terra por causa das idolatrias praticadas. Veja o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio 28, 64 a 65. O Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. E isto aconteceu tanto no exílio do reino do norte, Israel, como no exílio do reino do sul, Judá. A Síria, império poderoso do 7º século antes de Cristo, levou em 722 Israel, o reino do norte, as 10 tribos, para a Síria, e aquele povo foi disperso entre o mundo. Judá, sob Nabucodonosor, em 608, invadiu Jerusalém e levou, num período de mais de 10 anos, o povo judeu para a terra da Babilônia, onde ficou exilado por causa das suas desobediências. Tudo isto Moisés já havia profetizado antes mesmo do povo entrar na terra da promessa. Porém, meus queridos, nos impressiona e nos enche de esperança olharmos a história bíblica e percebermos que ainda Israel, tendo sido infiel a Deus, Deus mantém-se fiel e Deus não falha em suas promessas. Deus prometeu que no descendente de Abraão, Cristo Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas e que o profeta semelhante e maior que Moisés seria o mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus é esse mediador. Por isso Deus não falha em seus propósitos e promete a Israel que, apesar dos seus pecados, Deus não apartaria a sua misericórdia, como podemos ler em Deuteronômio 30, versos 1 a 4, onde Deus diz, por meio de Moisés: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti,
se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, e tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais lhe haviam espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Que maravilha é saber que Deus é paciente, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todos aqueles que reconhecem as suas mazelas, os seus pecados, as suas idolatrias, suas rebeldias contra a palavra de Deus e contra o Deus eterno, e se arrependerem em seus corações e se voltarem para o Senhor, assim como Deus perdoou Israel, restaurou Israel, Deus perdoará a nossa geração e restaurará a sorte de todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, se voltarem para Cristo Jesus. Meus amados, Deus propõe a vida e a morte. Qual vai ser a sua escolha? Leia a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 30, versos 15 a 20. Ouça estas solenes palavras do Senhor. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses, Deus sempre odiou a idolatria, queridos. Idolatria é uma afronta a Deus, porque não existe outro Deus. Idolatria é a criação de um Deus segundo a imaginação do homem. Pode ser adverso, não é só uma imagem de escultura, não. São os ídolos do coração. Pode ser o dinheiro, pode ser o status, o poder, pode ser a diversão. Qualquer coisa pode ser um ídolo que afasta o homem de Deus e atrai a ira de Deus sobre os homens, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerá longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois distos depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amados, hoje está diante de nós, assim como esteve diante de Israel, a vida e a morte. Contudo, a vida não está atrelada à obediência à lei, mas à fé em Cristo Jesus. Ninguém é capaz de obedecer à lei. Israel não foi e nenhum ser humano é. Por isso Jesus, o profeta maior que Moisés, ele que é Deus, se fez homem e se submeteu à lei que ele nos deu para obedecer, e que não somos capazes de obedecê-la perfeitamente, e ele então obedeceu em nosso lugar.
Esta é a obra ativa de Cristo para a nossa salvação, a sua obediência perfeita, que é imputada a todos aqueles que creem no santo nome de Jesus. E então ele foi à cruz, onde fez expiação pelos nossos pecados, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção no que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, 16 a 18 e o verso 36. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, quem crê em Cristo, não é julgado, não é condenado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus já está debaixo da condenação. O verso 36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna os que creem em Jesus. Creia no Senhor Jesus e receba a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus amados, finalizando, a bênção de Abraão nos é oferecida, não através da obediência à lei, mas através da fé em Jesus Cristo. Lembra que Deus disse que circundaria o coração do povo de Israel? Deus também circuncida o nosso coração. Deus está falando da regeneração que o Espírito Santo realiza no coração do pecador, capacitando-o a arrepender-se e a crer em Jesus e ter o coração inclinado para obedecer à vontade de Deus. Como ninguém é capaz de obedecer a lei perfeitamente, Deus então enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Cristo recebeu sobre si toda a maldição decorrente da desobediência à lei, para que, crendo em Cristo, recebamos toda a bênção e o perdão que Deus nos dá, e a salvação e a vida eterna. Deus, pela regeneração do Espírito Santo, nos dá um novo coração e põe a sua lei nos nossos corações, nos capacitando a amar a Deus e fazer o que lhe agrada, e para que vivamos para a sua glória, mesmo nesses dias de trevas. Nós amamos a Deus, mas porque Deus nos amou primeiro. É importante lembrar que nem sempre teremos todas as respostas para as questões que transcendem a nossa compreensão. Mas o livro de Deuteronômio nos explica que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós podemos não compreender tudo o que está na Escritura, mas uma coisa é clara: Deus nos deu a sua lei para compreendermos e para obedecermos. O crente obedece à lei não para ser salvo, mas porque é um salvo em Cristo Jesus. Porque quem nos salva é Cristo e nos capacita a viver segundo a palavra do Senhor. Contudo, amados, Deus é Senhor sobre a história humana. Deus conduz a história humana segundo o seu propósito. Enquanto o homem se mantiver rebelde, a ira de Deus estará sobre ele. Nós vivemos um tempo em que Deus tem mostrado a fragilidade humana diante de um vírus. Amados, Deus mandou muitas pragas, muitas epidemias sobre o povo rebelde do Egito, também sobre Israel. Pragas, doenças, e Deus está mandando isto para o mundo hoje, chamando o mundo à atenção, chamando a humanidade ao arrependimento. Este é um momento importante em que as lideranças, mesmo políticas, municipais, estaduais, federal e do mundo inteiro, voltem o coração para Deus. Os jornalistas de todas as emissoras de televisão, pensem em Deus. Deus é real, Deus existe. Não ouvide de Deus, não se afaste de Deus, não recusem-se a crer de Deus e achar que Deus não está no controle de tudo. É Deus quem governa a história
história que os jornalistas muitas vezes não querem reconhecer, que os governantes muitas vezes não querem reconhecer, e Deus manda pandemias, Deus permite guerras, Deus permite abalos sísmicos, Deus permite convulsão na natureza, para que a humanidade reflita na sua fragilidade, na sua dependência de Deus, na sua necessidade de Deus. Ó mundo, ó Brasil, ó Ipatinga, clama ao Senhor por misericórdia. A ira de Deus está sobre as nações, seja em forma da Covid-19 ou de outras tragédias, porque a humanidade tem virado as costas para Deus. Desde o século XVIII, a humanidade, a sociedade, os ramos do saber tem tratado de excluir Deus dos seus escritos, dos seus pensamentos, como se Deus fosse inimigo da humanidade. Deus é a fonte da vida, Ele é o Criador, Ele quer o bem para a humanidade. Por isto, como prova de grande amor, Ele deu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, diante da nossa impotência, fraqueza, fragilidade, diante da nossa incapacidade de nos salvarmos, para que todo o que crê no Filho de Deus tenha a vida eterna. Ouça a palavra de Deus. Quando o homem humildemente se arrepender e clamar pela misericórdia do Senhor, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e mudará sua sorte. É o que Deus disse para Israel. Segundo das Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é santo, justo, mas é também misericordioso para com todos aqueles que creem no seu Filho Jesus e o recebem como Salvador. Cristo, aquele profeta maior que Moisés, maior que o sacerdócio de Arão, maior que Davi, maior que os anjos, maior que os céus, porque Cristo é Deus que se fez homem para nos salvar e nos levar para a casa do Pai, onde não haverá dor, sofrimento, pandemia, epidemia, cataclismas, onde não haverá violência, ódio, homicídios, onde não haverá assassinatos, onde não haverá roubo, onde não haverá as tragédias tão presentes e reiteradas na atual existência. Que Deus te abençoe, que o seu coração se volte para Deus, nosso Salvador, em Cristo Jesus. E não seja rebelde como Israel foi. Volte-se para Deus, Ele é misericordioso. Deus não consumiu ainda a humanidade, porque a misericórdia de Deus é grande e se renova a cada manhã, dando tempo a que a humanidade se arrependa. Mas se o ser humano morrer em seus pecados, nada os salvará da ira de Deus. Em contrapartida, aqueles que creem em Cristo, vivendo ou morrendo, nada os separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, que a tua palavra alcance corações. Teu nome seja glorificado e o evangelho de Cristo seja respeitado, crido, obedecido. A obra redentora de Jesus seja exaltada na vida dos pecadores convertidos, arrependidos e que se voltem para Cristo Jesus. Abençoe a igreja do Senhor. Fortaleça a fé do teu povo nesses dias difíceis, meu Senhor. Leva consolo ao coração, mas também leva arrependimento àqueles que estão embrutecidos e endurecidos em suas incredulidades, em seus pecados. Ó Deus, abre os olhos da alma, do entendimento, para que reconheçam sua pecaminosidade e se voltem para o Senhor, recebendo o teu Filho como Salvador de suas vidas. Que o Senhor abençoe o teu povo com paz.